Falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço nesse momento que o Senhor venha dirigir. Senhor, toma a direção, na verdade. Venha me auxiliar, Senhor, porque sem o teu auxílio eu não consigo. Meu Pai, eu não estou aqui para passar informações vazias. Não, meu Pai. Eu me coloco à tua disposição para que o Senhor possa usar a minha vida para abençoar a vida desta pessoa que acompanha esta live. Espírito Santo, toca no coração de cada ouvinte, a fim de que todos consigam absorver tudo que o Senhor vai entregar nas nossas vidas hoje, para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus. Olha, deixa a sua garrafa com água preparada, tá bom? Porque ao final da mensagem, então, nós vamos orar e vamos determinar a bênção de Deus na sua vida. Então, sabe, não deixa nada tirar a sua atenção do que Deus vai entregar na sua vida hoje. Não permitas com que nada venha tirar a sua atenção. Porque, na verdade, quando eu falo resultado positivo, leia aqui, resultado positivo, eu tenho ensinado às pessoas que verdadeiramente é o que Deus ele quer para as nossas vidas. É verdadeiramente o que Deus ele quer para as nossas vidas. E para que você tenha resultados positivos na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar aquilo que Deus quer para você. Anota isso aí. Renato tá aí, ó. Renato tá na fé aí, já tá anotando, acredito também. Dona Edilene, Dona Fátima, anota isso. A primeira coisa que você tem que ter no teu coração, a primeira coisa que você tem que entender, aceitar, é que Deus ele quer resultado positivo na sua vida. Deus ele te fez para que você pudesse ter na sua vida, na sua caminhada, resultados positivos. Então tudo é um processo, você vai passando por um processo, e nesse processo que você vai passando na vida, você vai obtendo resultados positivos na sua vida. Então, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos têm que ter como base principal de que Deus me fez para ter resultado positivo. Compreenderam isso? O que não é, ou o que foge desse pensamento, você tem que eliminar da sua cabeça. Você tem que eliminar da sua vida. Você tem que eliminar dos seus pensamentos. E o diabo, ele sabe disso. Então ele trabalha para que tenhamos pensamentos contrários àquilo que Deus quer. E venhamos nos conformar com a vida de resultados negativos. E aí vem algumas expressões. O pau que nasce torto, morre torto. Não é isso? Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Minha avó morreu com essa doença, minha mãe morreu com essa doença e eu estou com a mesma doença. Meu pai não foi bem sucedido na vida, meu avô não foi bem sucedido na vida, meu pai não foi bem sucedido na vida e eu não estou sendo bem sucedido na vida. Então o que o diabo coloca na mente da pessoa? Normal.
normal. Então tudo que o diabo quer é que você veja tal situação e se conforme com tal situação. Porque quando há um conformismo com a situação que você está vivendo, você não busca saída, você não busca alternativa, você simplesmente usa a outra expressão que o diabo tem, vai empurrando a vida com a barriga até onde der. O pouco com Deus é muito, é melhor ter um pouquinho com Deus, é melhor ter o arroz e o feijão, expressão, do que não ter nada. E isso vai passando. A mãe passa para o filho cresce, vai passando para os seus filhos, vai passando as gerações. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina. No livro de Gênesis, capítulo 1, anota aí por favor. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 26. Olha como isso é forte e vai abençoar a tua vida. Ele diz: também disse Deus, o próprio Deus. Isso não foi a teoria de um homem, alguém inspirado que falou, não. O próprio Deus, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, anota isso aí mais uma vez. Deus fez o homem para dominar. Então Deus fez o homem para estar por cima e não por baixo. Deus, ele fez o homem para ser cabeça e não cauda. Deus fez o homem para ter resultados positivos na sua vida. Vocês conseguem entender isso agora? O quanto isso é forte? Então você tem que aceitar aquilo para que você foi criado, para aquilo que você nasceu. Você nasceu para dominar, não para ser dominado. A senhora nasceu para dominar, não para ser dominada. Então, muitas pessoas têm sido dominadas pela depressão, pela tristeza, pelos sentimentos ruins. Muitas pessoas têm sido dominadas pelas enfermidades, têm sido dominadas pelos problemas econômicos, têm sido dominadas pelos problemas no casamento. Na vida dela, não é ela que domina os problemas, são os problemas que dominam a sua vida. E o que acontece? No final, o resultado é negativo. Se você não tomar o controle e falar quem manda aqui sou eu, quem domina aqui sou eu, você sempre vai ser dominada, você sempre vai ser dominado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas situações que vão se levantar, que sempre se levantam contra a sua vida. Então, você tem que ter essa mentalidade. Deus me fez para dominar. Deus quer que você esteja por cima. E uma das coisas importantes, vai anotando isso, que isso é importante, hein? Isso vai abençoar a tua vida. Claro que no decorrer da caminhada nós vamos aprendendo muitas coisas. Nós vamos crescendo, nós vamos progredindo muito, muito.
Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, ele falava sobre um processo, né, nos seus estudos e ensinamentos, da borboleta, né? Porque nós admiramos a borboleta, as borboletas, né, de cores maravilhosas. Você vê quadros de borboletas, não é verdade? As pessoas admiram as borboletas, né? Mas essa borboleta saiu de um casulo, né? Antes dela ser uma borboleta, ela era uma largata. Então veja o processo dela, da onde começou. Ela começou em um lugar fechado, escuro, apertado. Mas esse processo foi necessário para que ela chegasse a ser uma borboleta, para que ela pudesse voar. Então, isso é importante falar. Por quê? Porque ninguém quer estar num casulo. Ninguém quer ser uma largata. Por quê? Porque ninguém admira uma largata. Não é verdade? Você vê uma largata, o que você faz? Você admira uma largata, você pega essa largata e fala assim, vou levar essa largata para casa. Você já viu uma largata pintada num quadro, numa parede? Não, porque ninguém quer a largata. As pessoas se afastam da largata. Quer ver o momento mais difícil? É quando você está sozinho num casulo, tudo escuro. Mas esse momento aí é um momento de aprendizagem. É o momento que você tem que absorver. É o momento que você tem que se concentrar. É o momento que você tem que centralizar seus pensamentos em Deus e dizer o seguinte, eu nasci para vencer. E ali você vai aprendendo, você vai crescendo. A largata não pode ficar olhando para a vida da borboleta. Porque a borboleta passou pelo processo. É como aquela pessoa que fala assim, eu quero ser igual a ele. Fica olhando para a vida das outras pessoas e esquece de cuidar da sua própria vida. Ela fica observando, eu quero ser igual fulano. Não, você tem que ser você. Você tem que ser você, você tem que aprender isso. Você tem que ser você. Você está passando hoje por um momento difícil, é o processo. Fica firme na fé, aprenda, absolva, cresça, porque você vai passar por esse processo e daqui a pouco você vai estar voando igual a borboleta. Mas se você não passar pelo processo, se você não crescer, se você não amadurecer, espiritualmente falando e em todos os sentidos, você não vai chegar onde você quer chegar. Isso é muito importante que venhamos a aprender. Quando você passa pelo processo, sabe, você vence. Você vence. Olha como isso é importante. Você passa pelo processo. Você vence. Você não cresceu do lado de fora. Você cresceu dentro de você. Se lá na frente você enfrentar algum problema, alguma situação e você vier cair, você consegue se levantar, porque a força não está no que você recebeu do lado de fora, a força está dentro de você. Por isso que quando o milionário, aquela pessoa que sabe ganhar dinheiro, que é rico, sabe, ele faz uma atitude errada, faz um investimento errado e perde tudo, daqui a pouco ele está rico de novo. Por quê? Porque ele aprendeu o processo, ele passou pelo processo. Então ele perdeu, daqui a pouco ele ganha dinheiro de novo, porque ele aprendeu, ele passou pelo processo. Ao contrário daquela pessoa que não passou pelo processo, e você dá muito dinheiro para ela. Exemplo, muitas das vezes, são aqueles ganhadores da Mega Sena, que eles não passaram pelo processo, fizeram um jogo, ganharam milhões. Vai ver a vida deles como é que estão. Uns não têm um centavo, outros perderam a vida, porque não passaram pelo processo. Então, espiritualmente falando é assim, no ministério é assim de pastor. Eu ensino isso para os meus pastores, para os obreiros que querem fazer a obra. Eu falo para os obreiros, não fica olhando para a vida do bispo, para a vida do outro pastor, não. Porque esse bispo, esse pastor, ele passou por um processo lá atrás, que só Deus sabe o que ele passou para chegar onde ele chegou. Então não queira ter o que ele tem, queira passar por aquilo que ele passou, para que você possa
crescer no seu ministério. Não queira ser pastor por causa do outro. Ah, porque o outro é assim, porque o outro tem isso. Não. Queira passar pelo seu processo. E aí Deus ele vai te usar. Teve uma reunião, aqui ó, algumas notações que eu fiz. Muitos de vocês têm isso aqui anotado, mas eu queria frisar isso aqui hoje, porque isso aqui é muito importante. Anota aí, alguns já têm até anotado, mas é importante frisar isso aqui de novo. Você é muito mais do que se vê no espelho. Nós, anota aí, nós estamos no mundo exclusivamente para vencer, porque Deus é perfeito. Por favor, anota isso aí, que isso é importante. Isso é uma coisa que você não pode esquecer. Você é muito mais do que se vê no espelho. Nós estamos no mundo exclusivamente para vencer. Deus é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Tá anotando aí, né? Somos a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não faz nada para dar errado. Anotaram isso aí que é muito forte. Deus não faz nada errado. Você foi feito para dar certo. É forte, né? Glória a Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez para dominar sobre toda a terra. Então, você se olha no espelho, você tem que entender que você é muito mais do que você se vê no espelho. E tem muitas pessoas que têm aquele complexo de inferioridade. E sabe por que muitas pessoas têm esse complexo de inferioridade? Porque ela fica olhando para onde ela não tem que olhar. Ela fica se comparando com pessoas. Ela fica se comparando com amigos. Ela fica se comparando com outras pessoas e ela se sente inferior. É igual o pastor, por exemplo, que ele fica se comparando a outros pastores. Não, você pastor, você tem que ser usado pelo que você tem. Ah, bispo, mas eu tenho tão pouco, mas é nesse pouco que Deus vai te usar e ponto. Se você quer ser usado por mais, então absorva mais, aprenda mais, estude mais. Mas nunca se compare com ninguém. É igual aquela pessoa que ela fica se comparando à amiga. E ela se sente inferior. Aí fica com o coração deprimido, angustiada. Para com isso. Você é muito mais do que você pensa. Deus te fez para vencer. E se você está passando por esse processo hoje de dificuldade, vença. Fica firme, centralize seu pensamento naquilo que Deus quer que você pense. E a primeira coisa que Deus quer que você pense, uma coisa que não pode sair da sua cabeça, é que Deus te fez para vencer, que Deus te fez para dominar. Isso tem que estar firme, isso tem que ter domínio, tem que tomar os teus pensamentos, que Deus te fez para vencer. E se você está passando por um momento difícil, se você está naquele processo do casulo, da dificuldade, você vai vencer, você vai sair. Mas não se compare a ninguém. Não se compare às suas amigas, não se compare aos seus amigos. Não se compare a status. Não se compare à beleza de ninguém. Não se compare a isso. Olhe para a sua vida e aprenda.
Ah, bispo, mas o que eu tenho é tão pouco, é nesse pouco que Deus vai te usar e vai te abençoar. Quando, anota isso aí por favor, quando o Senhor Jesus andava por sobre as águas e os discípulos estavam no meio de uma tempestade no barco, e eles olharam de longe e viram Jesus no barco. Eu vou até ver aqui onde está escrito para você poder acompanhar aí. Quando Pedro viu Jesus, perguntou, né, Mateus 14, 22. Quem puder, abra aí só um minutinho, só para você poder entender. Só para você poder entender a direção da palavra. Evangelho de Mateus 14, 22. Olha como isso vai abençoar a tua vida. Ah, meus amados irmãos, põe atenção nisso. Receba o que Deus está entregando na sua vida hoje. 14, versículo 22. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Gente, Pedro andou por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas. Que coisa gloriosa, não é verdade? Logo depois, ele, reparando, porém, na força do vento, aí olhou para onde não tinha que olhar. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: guarda isso agora aí. Jesus disse, olha só, vou até botar aqui, olha, homem de pequena fé, por que duvidastes? Talvez você fale assim: ah, bispo, mas ele afundou, mas foi o homem que andou por sobre as águas. Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Veja vocês, com a pequena fé que ele tinha, ele andou por sobre as águas. Que coisa gloriosa, não é verdade? Quem disse que você tem que ter muito? Quem disse que você tem que ser o super? Quem disse que você tem que ser a Mulher Maravilha? Quem foi que disse isso para você? Pedro, com pequena fé, foi Jesus que disse para ele. Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro, com uma fé pequena, andou por sobre as águas. Não é forte? Jesus disse o quê? Se tiverdes fé do tamanho de quê? De um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pequeno ou é grande? Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Você vai dizer a esse monte, lança-te ao mar. E isso iria suceder. Então Jesus não está olhando para o tamanho da sua fé. Jesus está olhando para a qualidade. Talvez você diga: bispo, eu não tenho muito, mas Deus quer te usar aonde na sua condição. Ele quer fazer a diferença naquilo que você tem. Não fica esperando muito. Não fica esperando muito para agir. Não fica esperando muito para tomar uma atitude positiva. Não fica esperando muito para fazer aquilo que tem que fazer. Você já tem de Deus, porque isso já foi entregue de Deus, o suficiente. Você já tem, diga assim: eu já tenho.
Se alguém disse para você que você não tem, mentiram para você. Porque o diabo quer que você pense assim. Se alguém disse para você que você não pode, você pode. Porque o diabo, ele quer que você pense assim. Olha, eu peço a Deus em nome de Jesus, que vocês consigam entender o que Deus está falando nesta noite, em nome de Jesus. Porque vidas estão sendo transformadas hoje. Hoje, Deus começa uma obra muito grande na sua vida. Creia nisso. Você está esperando muito, só que você já tem. Essa é a palavra certa. Você já tem o suficiente para começar. Então vá em frente. Tira esse complexo da sua vida de inferioridade. Tira isso da sua cabeça. Quem te fez, o Criador, ele já te fez com a condição de você vencer e de você ser feliz. Bispo, eu tenho sido uma pessoa triste. Eu tenho sido uma pessoa deprimida. Por que você tem sido? Por que você tem estado triste? O que te faz uma pessoa triste? Então, veja o ponto do problema. O problema, ele só é resolvido quando você consegue achar a causa do problema. Quando você acha a causa do problema, você então veja a origem da causa daquele problema. Por exemplo, você tem um coração magoado com alguém. Então, essa mágoa é um problema. Essa mágoa está te prejudicando. Então, você não pode empurrar esse problema com a barriga. Então, você achou a causa, a causa que é a mágoa. E qual é a origem dessa causa? Bicho, tudo começou com uma discussão, com uma briga familiar, exemplo, me fizeram mal. Então você tem que ir lá na origem e resolver esse problema, pedir perdão, conversar. Mas esse problema, ele tem que ser resolvido. Ele tem que ser resolvido. Bicho, mas é difícil. Não, mas eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que é possível. Porque Deus te fez com a condição de resolver, de ter na sua vida resultado positivo. Então você tem que ir lá e perdoar. Você tem que cicatrizar essa ferida. Cicatrizar a ferida. Você não pode deixar essa ferida aberta na sua vida, porque ela vai te prejudicar. Então, economicamente falando, bispo, qual é o problema? Então você vai e encontra a causa do problema, bispo. Exemplo, dá um exemplo pequeno. Meu dinheiro não dá para pagar meu cartão de crédito. Eu não consigo pagar. Então você vai lá na causa do problema, a dívida. Qual é a origem da dívida? O cartão de crédito. Então você tem que ver o que você está comprando a mais. Você tem que se organizar economicamente falando para você conseguir resolver um problema. Bispo, o problema não é que eu compro muito, não. O problema é que o dinheiro é pouco. Não. O problema é ali. O problema realmente é nas compras. Sabe por quê? Porque se você ganhar mais dinheiro, você vai comprar mais e você só vai viver endividada. O problema não é que você ganhe muitas das vezes, não é que você ganha pouco, é que você gasta muito. Então você achou a causa e a origem. Então você tem que se concentrar em resolver aquele problema que está atrapalhando a sua vida.
Estou dando um exemplo, tá? Economicamente falando, mas nós vamos falar mais para frente de muitos outros exemplos. Estou dando um exemplo de que está saindo de todos os lados. Você já viu aquela pessoa, a pessoa ganha muito, a pessoa ganha 20 mil reais, mas ela gasta 30. A pessoa ganha R$1.000, gasta 1.500. Entende isso? Então, muitas das vezes, no momento de aprendizado, de aperto do casulo, realmente tem que cortar muitas coisas e buscar direção para ganhar mais. Aí sim, você vai ganhar mais e gastar menos. O que isso vai acontecendo? Você vai resolvendo situações, você vai resolvendo problemas. Resolvendo problemas. Mas isso tem que estar aqui nos seus pensamentos. Eu já vi mulheres, eu falo isso porque a gente atende mulheres, a gente tem uma esposa. Eu me sinto bem em comprar, bispo. Comprar me satisfaz. E na hora de pagar? Não é verdade? Bispo, se tem uma coisa que me deixa feliz é comprar. E às vezes compra coisas desnecessárias, às vezes compra coisas que nem usa. Está lá guardado. Só tem o prazer de ter. Desnecessário. Isso eu estou dando um exemplo na vida financeira. E nós temos exemplos em todas as áreas da vida da pessoa. Tanto na vida matrimonial. Você tem a causa do problema, vê lá a origem. Por que está sendo causado aquele problema? Então a gente tem que melhorar. A gente tem que ter no centro dos nossos pensamentos. Eu fui feito para dominar. Eu tenho que estar no domínio. E quem está no domínio resolve. Quem está no domínio resolve problemas. Quem está no domínio, anota isso aí, por favor. Quem está no domínio resolve problemas. Então você tem o suficiente. Pedro, com pequena fé, andou por sobre as águas. E o que você não pode fazer com a tua fé? O que você não pode fazer para resolver esse problema? Essa situação? Bispo, o que eu tenho é pouco, é o que você precisa. Valorize o pouco da sua vida. Valorize o pouco na sua vida. E você vai crescer. Você vai progredir. E quando você vai crescendo, os problemas não vão parar. Quanto mais você cresce, maior é o problema. Quanto mais você cresce, maiores são os problemas. Só que a diferença é que a tua mentalidade mudou. Que agora você sabe como resolver as coisas. Que agora você tem maturidade espiritual. Que agora você não é afetada. Você não é aquela pessoa emocional. Que tudo te deixa triste, tudo te decepciona. Se fulano não te chamou para sair, você fica triste. Se fulano não ligou para você, você fica chateado. Se você manda mensagem para fulano e fulano não responde a tua mensagem, acabou teu dia. Não, você tem que ser uma pessoa centralizada, inabalável espiritualmente falando. Tem que ser uma pessoa cercada pelas coisas de Deus, focada nos seus objetivos. O que aconteceu com Isaac? A Bíblia diz no livro de Gênesis, presta atenção que isso é muito forte, hein? Isso vai abençoar a tua vida. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer a oração, tá? Nós já vamos fazer a oração. Eu quero parabenizar aí vocês aí que estão aí até agora. São quase 200 pessoas aí recebendo essa mensagem abençoada. Outras milhares que vão receber através dos compartilhamentos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Porque vocês estão recebendo a palavra de Deus, uma direção para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Resultado positivo.
Porque a Bíblia diz que Isaac, olha só, ele obedeceu a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 26, ele diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Quer dizer, já houve fome no tempo de Abraão. Presta atenção, houve tempo na época de Abraão, estava havendo fome na época de Isaac, houve fome na época de José, quer dizer, e está havendo fome hoje. Então você fala, o mundo está passando por uma crise. O mundo sempre passou por crises. O mundo sempre passou por essas situações, por pandemias. Você acha que é a primeira pandemia que o mundo já viveu? Não, já viveu outras piores até. Então, Abraão passou por tempo de fome, Isaac passou por tempo de fome, José passou por tempo de fome. Hoje nós estamos passando por uma crise. Então, por que você está desesperada? Por que você está nesse desespero? Não, você não tem que se desesperar. Você tem que buscar direção de Deus. Porque se esses homens venceram, você também vence. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que às vezes nós queremos vencer, mas não queremos fazer o que eles fizeram. Nós queremos conquistar, mas não estamos dispostos a passar pelo processo que eles passaram. José venceu 7 anos de fome, mas olha, ele passou pelo casulo, foi vendido pelos irmãos, virou escravo, foi injustiçado na casa de Potifar, foi preso, foi esquecido lá na prisão. Mas tudo isso foi o quê? Um processo para ele voar. Virou borboleta, governador do Egito. Vocês entendem agora? A pessoa quer ser governador, ela quer voar, mas não quer passar pelo processo lá atrás. Então Isaac passou por aquela mesma situação e procurou uma saída. E o que ele fez? Ele desceu, ele foi para Gerar. Então o Senhor apareceu para Isaac e disse para Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ou seja, ali Deus deu para ele uma direção. Então a Bíblia diz no versículo 6: Isaac, pois, ficou em Gerar. Quer dizer, ele obedeceu à voz de Deus. Então, 3 pontos aqui importantes, só nisso que eu falei. Primeiro, houve fome na terra, crise. É o que nós estamos passando, que o mundo tem passado. E muitas pessoas têm passado uma crise no casamento, na vida financeira. E isso, muitas das vezes, não é por causa da pandemia, do que está acontecendo no mundo, não. Porque ela já vem passando por crise há muito tempo. É muito fácil agora a pessoa ficar jogando, mas por causa dessa pandemia. Não, mas ela já está passando problema financeiro há muito tempo. Nós temos que parar com isso. Temos que parar. É isso que o diabo quer. O pensamento, quer que venhamos nos conformar. Não, agora a situação está feia por causa da pandemia. Mas antes da pandemia a coisa já estava feia ou não estava? Então a gente tem que mudar isso. Enquanto isso não mudar, enquanto esse pensamento mesquinho não mudar da vida da gente, ficar jogando os problemas, as situações, as circunstâncias nas coisas, nada muda na vida da gente. Nada muda. Bicho, porque eu estou num aperto financeiro. Mas vem cá, o aperto financeiro já tem de muito tempo. Deus vai mudar essa história hoje, em nome de Jesus. Segundo, Deus falou com Isaac, quer dizer, Isaac ouviu a voz de Deus.
Nesse momento, Deus está falando contigo. Nesse momento, Deus está falando contigo. Receba isso, gente. Receba isso. Você veja que tem pessoas que ela não consegue ouvir a voz de Deus, ela não consegue ficar na live, ela não consegue ficar conectada, ela não consegue entender, ela não consegue absorver o que Deus está falando, o que Deus está entregando para ela. O diabo inverte nos entretenimentos no mundo, que ela fica lá 2, 3 horas vendo um filme, vendo um seriado, vendo um jogo, fazendo muitas coisas. Mas na hora de ouvir a palavra de Deus, que nesse momento Ele está entregando para as nossas vidas, ela não consegue ficar conectada. Ele não consegue absorver o que Deus está entregando para ele agora. Que Deus abençoe a vida de todos que estão recebendo essa palavra com atenção. Porque Isaac, pois, ficou em Gerar, quer dizer, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E no versículo 12, estou adiantando, mas você pode ler na sua casa, Gênesis capítulo 26. No versículo 12 diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Quer dizer, ele semeou naquela terra seca. Ele semeou naquela terra onde havia fome. Ele semeou naquela terra onde não estava dando certo para ninguém, mas deu certo para ele. Então, quarto ponto, ele fez. Ele não olhou para a terra seca. Ele foi e semeou. Nós temos que semear. Nós temos que fazer. O que é semear? O que é semear? Anota aí, semear. Você está passando um problema. Você tem que resolver o problema. Semear é procurar saídas para resolver problemas. Semear é buscar saídas para resolver problemas. Direção. E ficar olhando e se lamentando não resolve. Meu Deus, me dá direção. Então ela toma atitude positiva. Então Deus, ele coloca a mão. E o resultado é positivo. Porque ele só colheu porque ele semeou. Então a Bíblia diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então no meio da fome, no meio da crise, ele enriqueceu, ele ficou riquíssimo, prosperou. Então quer dizer, houve prosperidade na sua casa. E não só prosperidade em dinheiro, mas na sua casa, na sua vida. Então essa riqueza é a alegria de Deus dentro de você. É a paz de Deus dentro do seu coração. É os seus pensamentos cheios das coisas de Deus. De Deus. Então, parou por aí? Não. E é isso que eu quero que você entenda para a gente encerrar aqui hoje, fazer a oração e nos preparar para amanhã. Mas vamos ler aí no versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grandes número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quer dizer, ele ficou tão rico que os filisteus, seus vizinhos, filisteus eram os vizinhos deles, os filisteus tiveram inveja dele, porque ele estava enriquecendo no meio onde uma porção de gente estava ficando pobre. Então o que fizeram? E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Olha só que coisa, que coisa. Você viu? Problema acabou? Não, surgiu outros problemas. Que situação. Em outras palavras, no meio do deserto, o que
Isaac mais precisava era de água. Água, sem água a coisa não andava. Ele tinha animais para cuidar, tinha que ter água. Trabalhava com agricultura, tinha que ter água. Ou seja, sem água, parava tudo. Tudo. Os animais iam morrer, as plantações iam morrer, não tinha como plantar, não tinha como fazer nada. E o que o inimigo fez? O que seus vizinhos, por causa da inveja, fizeram? Fizeram o quê? Foram lá, entulhar os poços, jogaram terra nos poços, já não tinha água. E aí é aí que a gente tem que estar centralizado. Porque quando isso acontece na vida de muita gente, uns querem perder, tirar a própria vida, outros entram em depressão, outros entram em desespero, outro fica doente. Outro começa a murmurar, outro começa a reclamar, outro começa a blasfemar, outro começa a falar o que não deve falar, fica nervoso, agitado, começa a brigar em casa, começa a brigar com a esposa começa a brigar com o marido. Há um descontrole total. Então jogaram terra, aterraram a fonte de renda. Guarda isso. Os poços eram a fonte de renda de Isaac. Secou. Tem gente que a fonte de renda dela secou também. Secou os poços. Secou os poços. E diz a Bíblia: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam poço de água nascente. Olha só. Os poços que eles haviam entulhado, os servos de Isaac foram lá e cavaram de novo e acharam água. A fonte de dinheiro. A mina de ouro. A mina de ouro. Só que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sítio. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como se esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Glória a Deus. Não importa quantos poços você tenha que cavar, você nasceu para dominar. E aonde você cavar, você vai encontrar água. Você vai ter fonte. Você vai ter riquezas. Isaac não estava preocupado. Foram lá, entulharam os poços de Isaac. Ele cavou e achou a fonte de renda. Foram lá, entulharam os poços de Isaac. Ele foi lá, cavou de novo. O problema não é entulhar os seus poços, porque quem sabe cavar, quem sabe aonde está a fonte de renda, não se preocupa. Pode entulhar os poços dele 10 vezes, daqui 10 vezes ele vai achar a fonte de renda para a sua vida. Então a questão não é aquele poço. O que é um poço? Para quem sabe aonde encontrar a fonte. E essa fonte, essa sabedoria está dentro de você. Deus já entregou para você isso. O diabo que não quer que as pessoas entendam isso. O diabo não quer que as pessoas tenham essa sabedoria para resolver os seus problemas.
Ela não quer que o diabo não quer que as pessoas tenham essa direção espiritual, porque entulham seus poços e o desespero bate. Não, Isaac não ficou desesperado, ele sabia onde encontrar, ele sabia como cavar. Isaac era a própria bênção de Deus. Então, aonde a bênção de Deus vai, encontra água. Você é bênção de Deus. Então, você vai ser bem-sucedido no que você fizer. O resultado, ele é positivo na sua vida. Guarda essa palavra, guarda essa mensagem. Eu vou baixar essa mensagem no YouTube. Entra no YouTube, compartilha a mensagem no YouTube, se inscreve lá. Eu quero fazer as lives pelo YouTube, que lá a gente tem mais recursos, né? É melhor. E muitas pessoas não conseguem acompanhar a live pelo Facebook, mas pelo YouTube dá condição para todo mundo poder acompanhar a live, tá bom? Guarda essa mensagem. Nós vamos falar muito mais. É porque é muito conteúdo para uma live só, né? É muito conteúdo forte para uma live só. Mas guarda o que foi entregue hoje. Hoje. Porque podemos dizer praticamente que o que foi entregue hoje é a base. A mentalidade abre para receber coisas produtivas, novas. Quando você centraliza no seu pensamento que você nasceu para vencer, quando você centraliza no seu pensamento que você foi feito para vencer, que você foi feito para dominar, então você já não absorve coisas negativas. Você já não absorve coisas. Você já não absorve coisas que vão te influenciar negativamente. Você já não deixa aquelas palavrinhas de derrota te influenciar. Você sabe que palavras negativas que as pessoas lançam, que você ouve, nada disso mais te atinge. Nada disso mais te incomoda. Você já não fica mais chateada, você já não fica mais deprimida por certas coisinhas, por nada. Você está amadurecendo, você conseguiu entender que você é muito mais do que você pensa. Que Deus te fez para coisas grandes, para dominar. Então você se torna inabalável a essas coisinhas, aos dardos inflamáveis do diabo. Sabe aquelas coisinhas que normalmente bota você para baixo? Não vai botar mais. Não vai botar mais. Sabe aquelas coisinhas que deixava você triste? Não vai deixar mais. Pelo contrário, você está centralizada a resolver problemas na família, com o filho, com o marido, problemas financeiros. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? A ideia surgindo. Sabe uma coisa que eu anotei aqui, olha? Aqui, ó. Olha a data. 24/10/2019. Eu anotei isso aqui em um estudo. Pensar de verdade. 2% das pessoas pensam de verdade. 3% das pessoas pensam que pensam. 95% das pessoas morrem sem pensar. É porque a pessoa tem preguiça de pensar. Ela está sem dinheiro, então ela para pensar o que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Então ela bota aqui de 1 a 10. Vou botar 10 opções. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Ela não pensa. 2% das pessoas pensam de verdade. 3% pensam que pensam.
Bispo, e como eu sei que eu estou pensando? Resultado positivo. Quem pensa de verdade traz resultado positivo. Então você para e pensa, mulher, o que eu posso fazer para melhorar meu casamento? Ó, pensando. Tem coisa que a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito. Um homem, o que eu posso fazer para melhorar meu casamento? O que eu posso fazer para melhorar? Você acha o problema está aqui, então você pensa. Você já tem centralizado na tua mente que você foi feito, foi criada para ter o domínio. Quem está por cima tem que pensar para poder resolver. E aí você vai ter muitos resultados positivos. E não se esqueça, quanto mais você cresce, maiores são os problemas. E quanto maiores os problemas, maiores as vitórias. Em nome de Jesus. E aí, se entulharem os seus poços, não tem problema. A força já está aqui dentro de você. Você cava quantos poços for preciso ou necessário. E em todos os poços você vai encontrar água. Você aprendeu a cavar os poços. Você aprendeu a achar a fonte. E aí, os resultados são positivos. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento de oração em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero determinar em nome de Jesus. Hoje eu quero que você firma, pede a Deus isso. Fala, Senhor, eu creio. Resultado positivo na minha vida. Claro, vamos colocar. Segunda-feira que vem, nós vamos falar mais sobre resultado positivo, pensamentos. Vamos amadurecer mais nessa direção espiritual, tá bom? Amanhã, às 19h30, o 5º dia do projeto 10 dias, série Progresso Espiritual, tá? Amanhã é dia de milagre urgente. Marca uma pessoa amanhã que precisa de um milagre urgente. Amanhã é dia de milagre urgente. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pega a sua garrafa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, nós entramos na Tua gloriosa e santa presença, de todo o coração, meu Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Porque reconhecemos que sem o Senhor nós não vamos conseguir. Sem o Teu Espírito, sem a Tua força, sem a Tua direção. Às vezes as pessoas pensam, meu Deus, que a derrota começa do lado de fora, naquilo que elas estão vendo, e não é verdade. A maior derrota começa dentro dela, ou dentro dele, com aquele pensamento mesquinho, com aquele pensamento negativo. Mas é porque, meu Deus, ela aprendeu isso desde cedo. É porque, meu Pai, desde criança disseram para ela que ela não podia. É porque desde criança disseram para ela que ela não ia conseguir. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, toca. Porque queremos mudar esses pensamentos hoje. Queremos fazer, meu Deus, uma limpeza nos nossos pensamentos. O Senhor mesmo disse, meu Pai, na Tua palavra, no livro de Romanos, para renovar nossa mente, meu Deus. Renovai
as vossas mentes. Sim, porque com esses pensamentos negativos, ruins, que o mundo implantou, meu Deus, na cabeça, nos pensamentos dessa pessoa, só tem levado ela à derrota, a tristezas, a fracassos, meu Deus. Então, meu Pai, faça essa limpeza agora, arrancando, meu Pai, tudo que é negativo, todo pensamento ruim, todo pensamento de fracasso, de derrota, meu Senhor. E que nossos pensamentos sejam positivos, centralizados na Tua Palavra, com o entendimento, meu Deus, que o Senhor nos criou para dominar, para estar por cima. Sim, o Senhor nos fez para termos resultados positivos. Então que essa força esteja dentro de cada pessoa que ora nesse momento. Que essa força esteja no interior de cada pessoa que acompanha, meu Deus, esse projeto, esse progresso espiritual. Oh, meu Pai, faça essa obra. Toca na vida do Teu povo nesse momento. Levanta o caído, fortalece o fraco. Anima o desanimado. Tira toda a negatividade. Se existe na vida dela uma força negativa, uma obra maligna, que seja quebrada agora, Senhor. Que seja destruído agora. Que seja removido agora em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que todo mal saia, caia por terra, seja repreendido. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, derrama a tua luz nesta casa, que haja paz, alegria, força. Senhor, neste momento nós apresentamos ao Senhor esta garrafa com água, ou estas garrafas. E eu te peço, derrama a tua unção nestas águas. E quem beber dessas águas, Pai, seja tocado pelo teu poder. Não, meu Pai, não é pelas águas. As águas, a matéria, nada pode fazer. No máximo, pode saciar nossa sede por um tempo, mas logo a gente vai sentir sede de novo. Mas eu estou pedindo a tua unção nessas águas. A unção do teu poder. Para que no momento em que ela beber dessas águas, ela receba vida, ela receba força. Pois nós determinamos a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam todos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Receba na sua vida todas essas bênçãos em nome de Jesus. Receba. Receba na sua vida. Beba das águas consagradas. Glória a Deus. Eu recebo todas essas bênçãos. Olha, vocês até me desculpem prolongar um pouquinho hoje a live, mas foi necessário passar essa direção espiritual para a vida de todos vocês. Amanhã nós estaremos no 5º dia do projeto 10 dias, tá? A série Progresso Espiritual. E amanhã, em especial, é dia de milagre urgente. Então, eu quero que você convide uma pessoa para participar desta live amanhã às 19h30. Uma pessoa que precisa de um milagre urgente. Exatamente isso. Milagre urgente. O
que é um milagre urgente, bispo? É quando foge da nossa natureza. É quando sai do natural e a gente precisa de um sobrenatural de Deus, de um agir de Deus nas nossas vidas. Tá bom, pessoal? Então amanhã, às 19h30, milagre urgente para as nossas vidas. E aí você convida então uma pessoa, tá bom? Dona Tamires, Deus abençoe. Dona Carmen, 5 dias de vitórias, glória a Deus. Dona Ana, Deus abençoe. Dona Cristiane, Deus abençoe a vida da senhora amada. Dona Cris, obreira Simone, Deus abençoe. Dona Corina, Deus abençoe, minha amada, foi forte, glória a Deus. Dona Wagner, eu recebo todas essas bênçãos, amém. O 5º dia vai ser de milagre, gente, Dona Carmen, glória a Deus. Dona Maria da Graça, congresso espiritual, dirigido pelo Espírito Santo, Deus abençoe, minha amada, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, depois entra lá no YouTube, pessoal, compartilha lá o link com os amigos e fala para eles curtirem. Faltam 155 pessoas só. A gente tem que passar dos 1.000 inscritos para a gente poder fazer pelo YouTube a live. Vai ser uma bênção. Lá a gente tem recursos e a gente consegue alcançar muitas pessoas que não conseguimos alcançar aqui pelo Facebook. Então vai ser uma bênção, tá bom? Meus amados irmãos, olha, que Deus abençoe a todos. Eu espero, em nome de Jesus, ter ajudado vocês com essa direção espiritual, tá bom? Que vocês tenham uma boa noite e amanhã eu espero por todos vocês às 19h30. 5º dia, milagre urgente, num projeto 10 dias, progresso espiritual. Até lá, Deus abençoe.